Pode ir? Bom dia a todos. Vou começar mais uma EBD, dando continuidade ao nosso tema, evangelismo por relacionamentos. Não sei se você tem acompanhado todas as aulas. Hoje vai ser uma aula mais prática. A gente vai tentar, na segunda parte, eu vou reunir vocês em grupos para a gente arrumar estratégias para realmente a gente entender o que a gente pode fazer, quais são os meios que nós podemos usar para fazer um evangelismo bem efetivo, ok? Antes de começar, então, eu queria orar para pedir sabedoria de Deus, acalmar os nossos corações, para que a gente possa aprender mais da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse domingo, agradecer por esse tempo aqui de EBD, e pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, que possamos realmente aprender a Tua palavra, possamos aprender de forma efetiva como levar a Tua mensagem a outras pessoas. Nos capacite, ó Deus, nos dê condições de proclamar o Teu Evangelho de maneira efetiva para os outros. Isso nós pedimos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. O tema hoje, eu dei uma alterada aqui, porque era assim, evangelizando seus amigos não cristãos. Mas eu dei uma estendida, eu coloquei evangelizando pessoas e amigos não cristãos. Por quê? Porque a ideia de pessoas, no sentido de que pessoas que talvez você não conheça, tá? Então que você às vezes vai criar um relacionamento, vai começar ali um relacionamento novo, estratégia de você levar ela até Cristo. Ou então pessoas que realmente já está dentro do seu convívio, já são amigos, e então também estratégias ali de você também levar ela até Cristo. Então, para começar, eu queria que 3 pessoas me falassem o nome dos seus vizinhos, dos seus dois lados, direito e esquerdo, se você tem vizinhos dos dois lados. Quantas pessoas tem na família dele, e alguns hábitos que você percebe que é comum desse vizinho. Eu quero saber se você realmente conhece ali o seu vizinho. Pode falar. Fala bem alto aí que depois eu... Pode falar, irmã. Uma filha e 2 netos. Perfeito. E ela é cristã? A Suzana não. Tá. Certo. Então ela cuida do pai. Tá. Cristã? Tá, perfeito. Então, a irmã diz que tem 2 vizinhas, a Suzana, que não é cristã, o marido é caminhoneiro, tem ali filhos também, e do outro lado é a Júnia, que já é cristã, mas tem outras pessoas na casa, inclusive o pai, que é acamado, com 3 cuidadoras ali. Ok. O pai, você sabe se é cristão? Tá. Você já chegou a visitá-lo? Já foi lá na casa? Tá. Já teve a oportunidade de falar com ele? Ele está sem entendimento. Tá, perfeito. Só para a gente saber se vocês estão conhecendo seus vizinhos. Quem mais? Pode falar. Perfeito. Sim. Irmã, deixa eu só dar isso aqui para a senhora, porque senão o Afrânio vai me matar lá em cima.
Sim, ela escuta o que eu falo. Então, quando eu fico evangelizando ela através da cozinha. Quando vai gente em casa, Põe um copo assim e é, fica falando quando vai gente em casa, ela está sempre escutando e ela sabe, e eu convido ela para vir. A da frente também. Então, ali eu estou sempre falando Então e a senhora semeando. conhece então Eu os vizinhos, e conheço, toda oportunidade que a senhora tem, a senhora conheço, chama, sei vai para pelos casa. nomes, vou quando visito, quando tem alguma coisa assim, doença, alguma coisa, eu vou e tal. Estou sempre assim, em Perfeito. contato. Agora alguém que tenha vizinhos, certo? Mas que ainda não teve oportunidade de falar de Deus para esse vizinho, mas conhece pelo menos o vizinho. Ou pelo menos, ou se não conhece também, mas alguém que já não está tendo um relacionamento tão próximo com o vizinho. Se alguém puder comentar, porque a ideia é que no final a gente consiga algumas estratégias de formas de você abordar esses vizinhos de maneira prática para pregar o evangelho para eles. Então é importante que você pelo menos tenha ali o conhecimento de quem são seus vizinhos para então começar a criar esse relacionamento. Se alguém quiser mais falar, pode falar. Eu tenho duas aí, ó. Virou na briga. Eu tenho a minha vizinha da direita, já falei, a minha vizinha da direita, então tem a Fabiana, a Fabiola, a Silvia, mas o meu vizinho da direita, ele é homem e é sozinho. Então, para ele, eu nunca falei, porque eu não me sinto à vontade, Sim. né? Eu moro sozinha e ele é um homem sozinho. Então, Sim, sim. Tem essa barreira. Tem aí, essa perfeito. barreira. Ótimo. Irmãos, a ideia hoje, então, é que a gente entenda algumas maneiras, né? Foi o Elias que escreveu esse texto aqui, na nossa apostila, e ele colocou como chaves, algumas chaves que você pode, você precisa fazer ou seguir, não precisa ser necessariamente nessa ordem, nem precisa ser inclusive só uma, mas pode serem várias, mas para que você quebre essa barreira, quebre essa parede, para que você passe a ter acesso a não só o seu vizinho, mas também a algum amigo de trabalho, algum colega, alguma pessoa que você também recém conheceu, ok? O primeiro deles, abra comigo o texto de João, capítulo 16, versículo 8. João 16, versículo 8 vai dizer o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é ele? Quando ele vier? O Espírito Santo. Então, o primeiro passo, a primeira chave para você evangelizar alguém é oração. Você ora pedindo a Deus sabedoria para você, pedindo a Deus para que abra o coração da outra pessoa, porque, como esse texto diz, o convencimento não é seu. O convencimento é do Espírito Santo. Você pode ser o melhor de retórica do mundo, o cara mais inteligente, que consegue abordar todos os assuntos, não vai fazer diferença. Porque o convencimento não é seu, não é da sua, não é da pessoa, mas sim do Espírito Santo. Então a primeira chave que a gente precisa fazer aqui para evangelismo, aí não importa se é seu vizinho, se é pessoas conhecidas ou desconhecidas. A Cris, por exemplo, vai no hospital. Você conhece todo mundo que está lá, Cris? Não, até porque muda, constantemente muda. Então você ora e pede a Deus a sabedoria ali de formas de você pregar o evangelho para essas pessoas. Então a primeira chave aqui é oração. A segunda chave é Lucas capítulo 5, versículo 29, 32. Lucas capítulo 5, 29 ao 32. Diz assim o texto de Lucas: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores
ao arrependimento. Então, essa segunda chave é fazer contatos iniciais. Você percebe aqui que Jesus, ele vai na casa de alguém para participar ali de uma refeição com ele. E nesse contato, ele vai ter contatos iniciais com várias pessoas, então ele começa a pregar o evangelho ali, falar do evangelho ali. Por que eu provoquei vocês para falar com vizinhos? E as duas pessoas me falaram isso, a respeito de chamar o vizinho até a casa para participar de uma refeição, um café, ou participar de uma festa. São formas de você atrair essa pessoa até você e assim você poder pregar o evangelho para ela. Então você quebrar essa barreira, começar esse contato inicial, então dessa forma você vai conseguir trazer a mensagem de Cristo. Talvez não no primeiro contato, talvez nem no segundo, talvez demore um pouco mais, mas a ideia é que você vá quebrando essa barreira do contato para perceber as afinidades, né, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, e dessa forma então você consegue trazer a mensagem de Jesus Cristo para ela, ok? Irmãos, são bastantes, aí eu vou falar mais rápido, porque depois a gente entra na parte mais prática. O terceiro é tente visualizar o interesse dessa pessoa, para quem você quer pregar o evangelho, pela mensagem de Jesus Cristo. Tente visualizar o interesse dela. Tem pessoas que você vai perceber que ela não tem interesse nenhum, ela é bem fechada. Agora, tem pessoas que quando você começa a falar alguma coisa, o coração dela parece que já meio que se abre, ela começa a fazer perguntas, começa a fazer questionamentos, então é um prato cheio ali para você trazer a mensagem do evangelho. Abra comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao 12. 1 Coríntios, capítulo 2, do 10 ao 12. Diz assim: mas Deus o revelou a nós pelo meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então perceba que quem é o maior interessado na salvação dos pecadores? Quem é o maior interessado? Somos nós ou o próprio Deus? Então o maior interessado na salvação de um pecador é o próprio Deus. Inclusive Jesus vai contar aquela parábola das 100 ovelhas e uma se perde, onde ele deixa as 99 e vai socorrer aquela uma. E depois no final ele fala que há mais alegria no céu por um pecador que foi salvo do que pelos 99 que se consideram justos, né? Então qual que é a ideia aqui? O maior interessado na salvação do perdido é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então esse texto aqui de 1 Coríntios, ele vai falar o quê? Que quem vai fazer essa sondagem, quem vai fazer esse vasculhamento no coração da pessoa, não é você, não é as suas artimanhas. Nossa, eu vou estudar aqui uma psicologia, vou estudar métodos de comportamentais, e dessa forma agora eu estou plenamente capacitado para vasculhar o coração daquela pessoa, e agora sim eu vou conseguir pregar o evangelho de forma efetiva. Não necessariamente. Por quê? Porque quem vai fazer essa sondagem no coração é o próprio Espírito Santo, porque ele consegue alcançar as profundezas do coração humano. Então, dessa forma, ela vai ficar mais suscetível ao ouvir o evangelho. Quando ela perceber que nada vai preencher aquele vazio que tem no coração dela, a não ser o próprio Deus. E é o que o texto está falando, que o Espírito Santo, ele enche e ele vai conhecer todos os pensamentos do homem. Então, o primeiro é ore. Segundo, faça contatos iniciais. Terceiro, tente visualizar o interesse dessa pessoa por Jesus Cristo. No texto, o tio Elias, quando ele fez essa mensagem, ele colocou um exemplo que eu achei interessante.
como que é o exemplo? O pescador, ele fica na margem ali do mar esperando para saber para onde que ele vai sair de manhã para fazer a pesca. Ele não coloca no barco, simplesmente senta no barco e vai ao mar aberto, né? Ele pode até ir um pouco, mas ele fica esperando. E aí quando ele começa a olhar assim as gaivotas, ele percebe que lá tem peixe. Então lá tem cardume, é lá para lá que eu vou. Então o que que acontece? As gaivotas estão demonstrando para ele a direção onde estão os cardumes, onde estão os peixes que ele vai para pescar. Então, da mesma forma, nós oremos a Deus, pedimos ao Espírito Santo, por quê? Porque Deus vai mostrar para nós quem são as pessoas para quem Ele gostaria que a gente pregasse o Evangelho, os cardumes que Ele gostaria de arrebanhar para Ele. Porque como a gente conhece teologicamente, Deus já predeterminou quem são as pessoas que vão ser salvas. E dessa forma, eu, Valdir, não sei, mas Deus sabe. E dessa forma eu prego o Evangelho e Ele vai escolher as pessoas para que são salvas. Pode ser que eu pregue o Evangelho 10 anos para uma pessoa e ela não se converta. E pode ser que eu pregue uma vez para uma pessoa e ela se converta. Porque o papel da salvação não é meu, é do Espírito Santo. Mostrar para quem eu devo pregar o Evangelho, aí sim o Espírito Santo vai me capacitar, ok? A quarta chave: estabeleça um relacionamento crescente com essa pessoa. Tente passar dessa barreira inicial, tente simplesmente passar daquele contato inicial e tente buscar conhecer mais a pessoa. Por isso que eu perguntei de nome, de se é casado, se é solteiro, se tem filho, se não tem filho, porque aí você está passando daquele contato inicial. A irmã, por exemplo, ali comentou que o pai está doente. Então você perceba que já tem um conhecimento a mais. Então, olha, eu vim aqui para fazer uma visita para o pai, vamos orar junto pela vida do pai. Você percebe que então há uma quebra de uma barreira do contato inicial. Você passa a ter um crescimento, um conhecimento crescente com essa pessoa a que você pretende fazer evangelismo. Maneiras que eu posso fazer isso de forma mais prática. A irmã falou, café, jantar. Então eu convidei para minha casa para tomar um café, convidei para minha casa para a gente fazer um jantar juntos, entendeu? E dessa forma eu passo a conhecer mais essa pessoa. Deem ideias. O que vocês acham que são ideias que vocês podem fazer de forma prática para aumentar o relacionamento com alguma pessoa? Podem falar que eu repito aqui. Almoços missionários. Perfeito. Então faz um almoço missionário, você traz a pessoa até aqui e aí você acaba também aumentando o relacionamento. O que mais? Mais ideias. Mais ideias, pessoas. Eu faço uma das coisas, por exemplo, é futebol, levar essa pessoa, jogar um futebol com o pessoal cristão, e aí, então ela vai perceber ali a diferença, né, das pessoas que estão naquele meio. Pode falar, irmã. O chá das mulheres? Chá das mulheres, certo? Foi inclusive um chá evangelístico. É uma oportunidade de trazer a pessoa aqui na igreja, não só para ela aumentar o relacionamento contigo, mas também quebrar muitas vezes aquela visão que tem de igreja, né? Ah, igreja é um lugar chato. Não, você traz aqui e a pessoa vai perceber que nós todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Pode falar. Perdoa. Retiro. E o senhor? Café dos homens. Então vamos lá. Assim como o chá das mulheres, né, você pode fazer um café dos homens, um churrasco dos homens aí. Gostou? Melhorou? Né? Fazer um bolo, levar uma geleia. Isso que a Hortência falou é bem interessante. Quando nós estávamos na Hungria, nós morávamos do lado de dois casais bem senhores, assim, e não falavam nada em inglês. Português, então, nem se imagina, né? E nós também não falávamos em húngaro. Mas, o que a gente fazia? Fazia coxinha, fazia bolo de cenoura com chocolate, coisas bem brasileiras, assim, e sempre levávamos para eles. E aí pegava um cartãozinho, tinha uma amiga nossa que traduzia para a gente para húngaro, e sempre entregava ou a coxinha, ou o bolo e tudo mais.
Isso faz com que quebre essa barreira, principalmente do húngaro, porque ele era muito fechado, não conversava com ninguém. Então vai quebrando barreiras, vai aumentando esse conhecimento, e são formas de você pregar o evangelho. O que mais? Mais ideias que você pode fazer para aumentar esse relacionamento. Pode falar, Cris. Suprir uma necessidade, Cris, perfeito. Inclusive está até escrito aqui. Por exemplo, alguém precisa de uma ajuda para uma mudança. Alguém precisa de ajuda para levar no médico, precisa de uma carona para fazer alguma coisa, precisa trocar uma lâmpada, precisa trocar um chuveiro. Você vai e se oferece para suprir a necessidade da pessoa. E dessa forma você quebra barreiras e aumenta o seu contato e formas de você pregar o evangelho. Perfeito, Cris, agradeço. O que mais? Mais ideias? Artesanato. Sim, livros. Dar livros. Olha, irmão, pensei em você, está aqui um livro que fala sobre determinado assunto. Ah, irmão, olha, a gente vai fazer uma reunião em casa hoje para fazer um filme com pipoca, né? Você não quer vir aqui em casa assistir um filme com a gente, comer uma pizza? Perceba, irmãos, que tem inúmeras possibilidades. A gente pode pensar aqui em milhões de possibilidades. Uma delas aqui é animal de estimação. E por quê? Porque eu lembro que lá na Hungria a gente começou o contato com essa senhora através do cachorro dela. Porque todo dia eu passava lá, brincava com o cachorro, dava uma bolachinha. Eu passava lá, brincava com o cachorro, dava uma bolachinha. O cachorro não podia me ver, já pedia bolacha. Aí essa mulher percebeu que eu gostava do cachorro dela. Então quando eu passava ali, que era bem minha vizinha mesmo, ela soltava o cachorro brincava com a gente e tal. E isso foi quebrando barreiras e depois a gente começou a dar os presentes. Você percebe uma coisa simples, que é um animal de estimação, que é uma coisa que a gente gosta. Você vê que é o ponto em comum que você tem com o seu vizinho, com a pessoa, e com esse ponto em comum, você consegue, então, fazer essa conexão. Pode falar. Pode. Sim. 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 Ó, o próximo ponto, convide as pessoas para a sua casa. Atos 2, 46. Abra lá comigo o texto de Atos. Isso. Aqui, a Cris tem razão, né? Que a gente fala muito da questão da igreja. Atos 2, inclusive, é uma prática da igreja, mas eu quis trazer a ideia para trazer para a nossa vida. Porque, assim, trazer, muitas vezes, né, como a Cris tem falado, para chá evangelístico, trazer para retiro, para chá dos homens, é legal? É perfeito. Sim, é uma prática muito válida. Agora, o que a gente pode fazer? Então, os outros exemplos que eu falei, de fazer, ajudar no serviço, aí não envolve a igreja, ajuda uma prática minha, dar um bolo, convidar para uma refeição. Não necessariamente precisa ter a igreja envolvida. Você pode pregar o evangelho para a pessoa sem ficar escorado, ancorado, usando a igreja como muleta. Porque, como nós já dissemos outras vezes, a obrigação de pregar do evangelho, Jesus não fala assim, vá você e a sua igreja e pregue o evangelho. Não, vá você e pregue o evangelho. Você que tem que fazer discípulos, entendeu? A igreja, realmente, ela é importante, como a gente viu na aula passada, que a aula passada era referente à igreja, mas a igreja é um local de que nós vamos receber essa pessoa, né? É um lugar que a gente vai recepcionar ela e juntar ela ao corpo de Cristo. Mas o papel de ir pregar o evangelho, ele cai sobre nós. Sim. Sim. E assim, quando você tem esse relacionamento extra-igreja com a pessoa cria uma confiança em você, um vínculo com você, e aí possivelmente ela pode até vir para a igreja. Olha, irmã, vamos fazer um chá
das mulheres, você não quer ir lá com a gente? Olha, eu vou fazer um filme. Inclusive, o meu ex-pastor, pastor da minha antiga igreja, ele falou que ele se converteu na IECA, o Thomas Tronco, porque um amigo dele, o Schmidt, convidou ele para assistir um filme. Ele falou, na igreja eu odiava a igreja, nunca quis ir para a igreja, mas filme, não tem ninguém que goste mais de filme do que eu. Eu sou um filmólatra. Aí quando ele me convidou, na hora eu fui. Aí cheguei lá, era um filme evangelístico e eu me converti. Então você percebe que há maneiras de a gente fazer essa conexão com a pessoa. Ó, por exemplo, eu tenho vários amigos que odeiam igreja, mas amam futebol. E eu vou falar daqui a pouco de um outro ponto, que inclusive foi o podcast dessa semana, se alguém assistiu, que era sobre jogos. Mas você percebe esse texto aqui então, pegando o ponto que a Cris falou, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então você percebe que o partir o pão, o estar à mesa, ele envolve muito essa questão da comunhão, porque você não convida qualquer um para sua casa. Você não participa de uma refeição com qualquer pessoa. Mas você percebe que é um ponto muito bom assim de relacionamento, você criar um relacionamento verdadeiro com a pessoa, de, olha, vamos lá em casa fazer um café, vamos sentar junto à mesa, vamos tomar... E você não precisa simplesmente colocou o café na xícara e já, Jesus. Não, conheça a pessoa, abra seu coração, tente reconhecer, a gente vai ver aqui daqui a pouco a respeito das dificuldades, porque é nas dificuldades que você percebe que a pessoa ela fica mais propensa a ouvir o evangelho. Então você perceba que tudo o que a gente falou envolve relacionamento. Se você não quebrar essa barreira, se você não se envolver com essas pessoas, você não vai conseguir pregar o evangelho para elas, ok? Então, outro ponto aqui, aproveite feriados, datas especiais. Por que isso? Dê presente, olha, é Natal, sabe? Faz ali alguma coisa simples, não precisa gastar dinheiro, você mesmo pode fazer. Eu lembro que a gente tinha muito costume de comprar panetone ou coisa assim, para dar pro Gari. E aí você deixa lá, olha, de presente para você, pelo serviço que você tem me prestado aqui, me ajudado, aí deixa uma mensagem evangelística. Você pode comprar um livro, né, para a pessoa, é aniversário dela, estou sabendo, o Facebook me dedou que é aniversário dela, porque ela é minha amiga de Facebook, mas não tem relacionamento comigo. Mas o Facebook, pelo menos para isso, me serve, que é dedar a data do aniversário. E aí, então, eu sei que é aniversário da tal pessoa, vamos lá, vamos dar um presentinho para ela, olha, esse texto, esse livro aqui. Você percebe, então, aproveitar essas datas especiais, feriados. Irmão, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui em casa, montei uma piscina aqui para os meus filhos. Você não quer deixar os seus filhos vir aqui em casa? O relacionamento ele pode começar através de filhos. Quantas pessoas aqui se converteram através do filho? O filho veio para a igreja, veio para uma EBF, tinha um contato com alguém, e aí depois você acabou se convertendo. Uma pessoa, pelo menos eu conheço, que são amigos meus, Guariz e Simone, se converteram porque a Bruna foi para a igreja, porque a amiga da escola convidou eles para a igreja, aí começaram a ir para a igreja, e logo depois a Simone e o Guariz se converteram, através dos filhos, percebam? A irmã levantou a mão aqui. Então você percebe que o contato ele pode ser feito de várias formas, pode ser feito com criança, com jovem, com adolescente, com idosos, não tem limites, basta nós orarmos a Deus, pedirmos a Deus sabedoria e usarmos nossa criatividade para chegarmos até as pessoas. Outro texto que eu coloquei aqui é Lamentações, capítulo 3, Lamentações 3, do 55 ao 59. Isso, Lamentações 3, 55 ao 59. Olha esse texto aqui. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro.
Tu te aproximas quando eu te clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que tem sido feito. Toma o teu cargo a minha causa. Esse texto está falando, e um ponto de contato que a gente tem aqui, é através do sofrimento. Através de você perceber pessoas que estão passando por alguma necessidade, alguém da família faleceu, ou alguém da família ficou doente, ou até mesmo a própria pessoa está doente, e você pode ir lá com esse texto aqui e falar assim: olha, você acha que você está no fundo do poço? Você acha que não tem mais salvação? Ou você acha que você não consegue mais confiar em alguém ou acreditar em Deus porque você está muito mal? Lê esse texto comigo. Olha esse texto aqui. Deus, ele tem condições de tirar você da situação que você esteja. Não importa qual é a situação que você esteja. Você pode, inclusive, mencionar textos bíblicos, exemplos bíblicos, de forma prática. Falar: olha, Deus salvou o povo de Israel do Egito, Deus libertou o povo. E você pode ir contando as maravilhas de Deus através desse texto aqui, para mostrar que Deus vai ouvir o teu clamor se você gritar a Ele. Então, um chave de contato é você estar atento a pessoas e às necessidades das pessoas. Então, se você ficou sabendo que alguém está passando por algum problema, liga. Olha, eu vim aqui, vamos tomar um café junto, quero orar por você, quero falar o que Deus pode fazer na sua vida, porque Deus já fez na minha, e eu quero fazer na sua. Esse trabalho, por exemplo, que a Cris faz de capelania, para mim é fantástico. Por quê? Porque quando você entra no hospital, as pessoas elas já estão desesperadas, muitas vezes ali desenganadas, né, como dizem, desenganadas pelos médicos, já estão sem esperança, não sabem mais o que vão fazer, que amanhã já vão morrer. E você vem trazer para elas a luz e dizer: olha, irmão, mesmo que você morra, se você tiver Deus, você tem a vida eterna com Cristo Jesus. Então perceba que é um ponto de contato. Não é que a gente está se aproveitando. Então você está se aproveitando do luto da pessoa. Não, não é se aproveitando. Eu estou trazendo para ela uma solução para o problema de saúde dela. O tio Elias está aqui hoje e eu comentei isso semana passada. E ele comentou exatamente isso. Se a minha doença, o meu problema de saúde, levar pelo menos uma pessoa para Cristo, porque ela vai ver como nós temos reagido ao sofrimento. E ela: por que é tão diferente? Por que não tem pavor? Por que não tem grito? Por que não tem medo? Por causa da salvação em Jesus Cristo. Eu comentei com vocês semana passada: vá no velório de alguém que é incrédulo e vá no velório de alguém que é cristão, e você vai perceber a tremenda diferença de um e de outro. Por quê? Porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Outras coisas importantes, irmãos: Bíblia. O contato inicial, você não precisa vir trazendo a Bíblia, abrir a Bíblia, que você vai espantar a pessoa. Mas quando você for falar, é Bíblia, não é o que você pensa, não é o que está na sua cabeça, é o que a Bíblia diz. Se você for falar para alguém de algum comportamento, de alguma coisa que essa pessoa tem feito, que você percebe que é errado, não adianta você falar: ó, irmão, eu acho que isso aqui não está certo. Irmão, olha, a Bíblia diz isso, isso, isso. Use a Bíblia, né? O texto lá de João 17 vai falar: pregue a verdade, ensine-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é o que você acha, não é o que está na sua mente, não é o que o seu conhecimento tem, mas o que a Bíblia tem. Outra coisa: não tente ser politicamente correto. É muito comum, mais comum do que vocês pensam, sermos politicamente corretos. Você não querer ofender a pessoa, você não querer que a pessoa pense algo de você, e aí você começa a barganhar a verdade com o que a pessoa quer para tentar se parecer correto, fazer o politicamente correto. Você não fala para a pessoa, fala: olha, isso aqui não pode, por isso, porque a Bíblia diz isso. Você não confronta, você não fala. E aí o politicamente correto, ao invés de trazer a pessoa para Cristo, você vai causar mais barreiras dela para Jesus Cristo. Porque muitas vezes é importante você
falar para ela, olha, o que você está fazendo é errado. E às vezes a pessoa não vai querer ouvir isso, ela vai até causar uma barreira contra você, mas vai chegar uma hora que ela vai perceber e falar, ele tinha razão. E o mais importante, você não barganhou a sua fé em Jesus Cristo para agradar outras pessoas. Porque o que é muito comum entre nós é temor a homens. Então, para não desagradar outras pessoas, por temor a homens, eu começo a fazer ali piruetas. E isso não pode acontecer. Jamais tente ser politicamente correto. Mas, em compensação, seja dócil, seja amoroso. Eu vou falar para alguém, eu vou corrigir alguém, vou exortar alguém, faça em amor. Não é com 2 pés no peito, não é xingando, não é brigando, não é falando, olha, você vai para o inferno, e dessa forma também vão causar barreiras. Fale, mas fale em amor, fale de forma firme, mas dócil, ok? Pregue pelo exemplo. Irmãos, nós já falamos isso várias vezes, mas não adianta nada eu falar para a pessoa, tentar mostrar Jesus Cristo para ela, se a minha boca está desconexa com o que eu faço. Lembra uma vez que eu dei um estudo aqui de ortodoxia versus ortopraxia? O que eu conheço da Bíblia tem que ser praticado no dia a dia. Porque se a minha prática ela for dissonante com o que eu creio, com o que eu falo, vai fazer com que essa pessoa se afaste muito mais de Deus. E vai criar aquele estigma que todo mundo já ouviu aqui. Crente? Ele? Ah, não é possível. Não tem como. Ou ser crente igual ele, aí eu não quero também. Irmãos, é muito comum, principalmente hoje, com a mídia social tão na moda, de pessoas virem à mídia, falarem que são cristãos, usarem faixinha 100% Jesus, e no dia a dia, na prática, você observar que essa pessoa não tem Jesus. Ao invés, então, de ela trazer Jesus, ela vai te afastar de Jesus. Por quê? Fala assim, para ser crente igual ele, não passo nem na porta da igreja. Já ouvi muito isso. Tudo isso por quê? Porque a sua prática, ela está contrária. Está contrária ao que você está falando. E, por fim, crie oportunidades relacionais. Busque criar formas, estratégias de você pregar o Evangelho. Por exemplo, encontrei alguém na rua, na fila do mercado. Como que poderia ser uma forma de eu falar de Jesus para ela, ali na fila do mercado? Alguém tem alguma ideia? Bem simples, bem rápido. Você encontrou com a pessoa a primeira vez, e aí tentar de alguma forma falar de Jesus para ela. Sim, uma pessoa que está ali sobrecarregada de sacolas, e aí você ajuda, leva até o carro, e a pessoa vai te agradecer, você pode responder, irmãos, eu não faço isso só por amor a você, mas eu faço isso por amor a Jesus, e já traz uma introdução. Perfeito? O que mais? Formas mais práticas de você encontrar com a pessoa e trazer a mensagem de Jesus para ela. Estou falando isso para vocês, daí a gente vai fazer um exercíciozinho no final, mas é para você trazer à sua mente o que eu já fiz, ou o que eu poderia ter feito, ou como poderia ter sido feito, porque você percebe que muitas vezes você fala com a pessoa e depois você fala, perdi a oportunidade, deveria ter falado de Jesus. Eu lembro de um pastor, o Marcos, o Granconato, ele falou que uma vez ele encontrou uma cigana, e aí a cigana falou assim para ele, posso falar da sua vida? Aí ele falou, não, você não precisa falar nada da minha vida não, porque eu já sei da minha, mas eu posso falar da sua? Aí ela, mas o senhor também lê mão? Ele falou, não, leio mão não, eu leio coração. O senhor lê coração? Leio coração. E eu vou dizer para você, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus, e nós estamos indo para o inferno se nós não cremos em Cristo. E uma coisa eu sei de você,
você está indo para o inferno se você não crê em Cristo. Foi bem chocante, mas foi uma oportunidade que ele usou, porque ele viu que ela era uma cigana e ela veio oferecer para ele. Então você perceba que tem pessoas que oferecem coisas para a gente. O cigano, por exemplo, veio e se ofereceu a ele, mas nós como cristãos não damos o primeiro passo. A gente sempre é passivo, espera a pessoa falar de alguma coisa, e aí, então se surgir uma oportunidade, aí a gente fala, não, a gente tem que ser ativo, tem que criar essas oportunidades, nós temos que criar oportunidades, e não o contrário. Vamos tomar um café, e depois na volta a gente... Já vai dar o nosso horário? Gente, vamos voltando, a gente vai começar na segunda parte agora. A gente falou bastante, né, de tentar criar relacionamentos, criar oportunidades e formas que nós temos de pregar o evangelho para as pessoas, tá? Eu coloquei aqui algumas formas, algumas técnicas, vamos dizer assim, que a gente pode usar, mas depois eu vou desafiar vocês em casos práticos. Tenho aqui na minha mão 10 pessoas, 10 diferentes tipos de pessoas. A gente vai montar grupos, e aí cada grupo vai desenvolver um método de evangelismo para essas pessoas. Mas eu vou colocar alguns aqui, ó. Por exemplo, algumas técnicas. Jogos. Lá na Push, The Rock, onde a gente trabalhava, eu e a Tamara, eles desenvolveram agora uma parceria, evangelismo através de jogos de videogame. Porque essa nova geração, adolescente e pré-adolescente, são fissurados por jogos. Então o que eles fazem? Eles montam eventos para fazer jogos online, e aí nesses jogos online trazer a mensagem do evangelho. Não só para as crianças e adolescentes, mas também para os pais. Entendeu? Explicando regra de jogos, para criança, para os pais entenderem, olha, não adianta você querer tirar o seu filho no meio de um jogo, onde ele está jogando com um grupo de pessoas do mundo inteiro, e que depois, se ele sair desse jogo de forma tão abrupta, o pessoal vai cancelar ele. Então, assim, tente entender o contexto que seu filho está. Evangelismo através de jogos de computador. Outra coisa, evangelismo através de jogos normais, jogos de tabuleiro. Ontem mesmo as mulheres tiveram tempo lá na reunião de mulheres, e eu sei que vocês levaram alguns jogos, né? Alguns jogos de tabuleiro, coisas para fazer ali entre mulheres. Mas você perceba que todos nós gostamos de estar ali à mesa, brincando, nos divertindo, formas de você poder usar isso para evangelismo. Na quarta-feira nós tivemos o podcast do Rony. O Rony é um seminarista, ele tem um ministério chamado A Mesa e o Trono, e esse ministério dele é exatamente isso, é trazer o evangelho para as pessoas através de jogos de tabuleiro. Então ele percebeu que a juventude gosta muito de jogos. Nós mesmos na célula dos jovens, sempre depois das células, jogamos. Então por que não? Se nós também gostamos, outras pessoas também gostam, amigos incrédulos gostam. Trazem, vamos fazer aqui uma noite de jogos, sem apostas, nada, é só simplesmente para entretenimento, e aí eu trazer aqui o evangelho através disso. Outras coisas que a gente pode usar, atividades esportivas. Nós trabalhávamos na ECA, que era a pregação do evangelho através do esporte. O esporte é a ferramenta de você conectar com jovens, crianças e adolescentes para pregar o evangelho. Agora, na nova sede, o pastor também já tem a ideia de usar ali esse espaço, principalmente a quadra, para fazer ali um trabalho esportivo, tá? Para você dar aulas, você trazer crianças e adolescentes, até mesmo fazer, às vezes, um futebol
durante a semana à noite, para os adultos, e onde você pode convidar pessoas e aí usar isso para pregar o evangelho. Nós temos a ADAM é o ministério lá da igreja do Cerejeiras, que tem feito isso, usado o esporte para a pregação do evangelho. Outras ideias, realização de um dia de ação social. Nós tínhamos aquele Meu Bairro Melhor, que eu acho que depois da pandemia a gente não fez mais. Mas eu lembro que nós fomos, se não me engano, 2019, 2020, nós fizemos Meu Bairro Melhor. E o impacto que isso causa ali na sociedade, na comunidade que você está trabalhando. Por quê? Porque você vai lá, vai pintar uma igreja, uma escola, vai arrumar ali um posto de saúde, vai capinar, você vai fazer coisas que vai impactar a comunidade. Eu lembro, na época, quando eu fui para prestar esclarecimentos jurídicos, então nós sentamos lá, pessoas vinham com as suas dificuldades, e você fazia uma orientação jurídica ali. São formas de você usar, inclusive, a sua profissão, o que você sabe fazer, para impactar a vida das outras pessoas. A Raquel, por exemplo, há coisa de 3 meses atrás, dá isso, 3 meses? Maio, foi lá para o Amazonas, para usar, né, a profissão dela como dentista, mas usando isso também para pregar o evangelho para as pessoas. Estava falando com a Lourdes agora a respeito de usar o corte de cabelo, entendeu? Ir às vezes num asilo, ir às vezes numa casa, num lar, e aí você prestar esse serviço gratuitamente e dessa forma você ali mostrar uma ação social e usar isso como forma de pregar o evangelho. A EBF, né, a gente falou das crianças, fazer EBF na igreja, trazer crianças e dessa forma essas crianças conhecerem a Jesus, chegarem em casa, falarem de Jesus em casa e pessoas se convertem através disso. A gente já viu relatos aqui de pessoas sendo alcançadas por Jesus através das crianças. Uma EBL, olha, Escola Bíblica nos Lares, montar grupos de estudo, não só a nossa célula, mas a gente tem um exemplo muito legal assim de um amigo nosso, eu e o tio Elias, vocês devem conhecer, o Serginho. O Serginho, que é lá do Cerejeiras, ele faz um EBL, um estudo bíblico nos lares. Ele abre a casa dele, convida os amigos dele, traz todo mundo para a casa dele e faz um grupo de estudo ali. Então você percebe que tem muitas coisas que dá para fazer. Evangelismo de rua, quadro cênico, encenação. Eu lembro quando a gente estava na Hungria e nós íamos para a capital para fazer o evangelismo, a gente usava muito quadro cênico. Por quê? Porque isso chama muita atenção das pessoas. Tinha um amigo, que inclusive hoje está em Maringá, ele é muito bom com mágica. Melhor que o senhor, tio. Melhor que o Elias. É muito bom com mágica. Então ele usava a mágica, o truque, né? E as pessoas ficavam ali na frente dele e tal, e ele usava a mágica para trazer Jesus. Então ele fazia os negócios ali, daqui a pouco aparecia a cruz. Aí ele fazia, bem interessante. Então são formas de você pregar o evangelho. Aí aqui eu coloquei o chá das mulheres, o café dos homens, como o irmão comentou, a própria célula, o evangelismo noturno, moradores de rua. A Tamara comentou que quando ela trabalhava lá em Benevides, no seminário, eles iam para Belém, que é a capital, para fazer um trabalho com os moradores de rua. Então você fazia ali o marmitão, né? Fazia ali as marmitas, entregava as marmitas para os moradores de rua, e nessa oportunidade que a pessoa estava ali comendo, você fala, olha, eu trouxe isso aqui para ti e tal, e aí usa isso para pregar o evangelho. Então são formas, ferramentas que a gente pode usar, basta nós termos a criatividade que Deus nos deu para pregar o evangelho, tá bom? Então eu quero que vocês separem, vou fazer uma conta rápida aqui. Grupos, grupo vai de 5, porque daí um vai passar um pouquinho, nós estamos uma média de umas 50 e poucas pessoas, grupos de 5. E aí se passar um pouquinho não tem problema, tá? Que eu vou dar para vocês um papelzinho e você vai ler a personalidade, quem é a pessoa, e você vai montar uma estratégia de pregar o evangelho para essa pessoa. Eu vou dar para você um tempo, tá? E você vai pregar o evangelho aqui.
Então, peraí, se lá não pegou, tá com o grupo a menos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que tem 11 grupos, então. O grupo do fundão, vocês vão ter que se unir a outro grupo, porque ficou o grupo demais. Então, divide aí, ó. Aí faz uma união aí. Gente, então, ó, vocês têm aí uma personalidade de uma pessoa, se ela é criança, se ela é adulto, se ela é adolescente, se ela é jovem, se ela é casado, se ela é solteiro. Aí tem uma qualificação dela, tá? O que ela gosta de fazer. E eu vou te dar aí 5 minutos para você, como grupo, abordar uma forma de evangelizar ela. E aí depois você vai falar para a gente aqui, para que nós possamos aprender. Você vai ler a característica da pessoa e como que vocês abordariam ela para fazer o evangelismo, tá bom? Podem começar aí. Dá mais 2 minutinhos, tá? Para também não ficar muito longo.
Ok, já deu? Alguém terminou aí? Podemos começar? Vamos lá? Gente, vamos começar então, porque senão o tempo vai ficar curto, aí não vai dar para ouvir todo mundo. Eu queria ouvir primeiro aqui o grupo do Gilberto. Tá com o microfone já, só? O microfone amarelo. Tá, pode falar. Você lê primeiro isso, depois você fala a estratégia. Você ligou? Nosso vizinho é um jovem recém-casado, 31 anos, trabalha, mora de aluguel, tem dificuldades para pagar as contas da casa, brigas com a esposa por causa de dinheiro, gosta de jogar futebol com os amigos nos fins de semana, já foi para a igreja quando adolescente. A gente papeou um pouquinho aqui e, com as experiências pessoais, a gente acha que, principalmente porque tal das dificuldades para pagar as contas, pode ser um ponto importante, uma chave, né? Um gancho, e também porque ele tem brigas com a esposa por causa de dinheiro. Deve ser a falta, né? Sim. Eu acho. Recém-casado não vai ser sobra, não. Então, o que foi pensado? A irmã comentou que mora sozinho, fez uma quantidade de doce grande e já dividiu com vizinhos e percebeu que esse tipo de coisa abre oportunidade para falar de Jesus. Também comentamos que, às vezes, você sabe de uma promoção na cidade, de algum item, algum mercado específico, aí você vai lá e cutuca vizinho e fala, gente, tá tudo tão caro, né? Então, sabia que tem uma promoção no supermercado tal, de tal item, e aí, dali, você começa a buscar oportunidade para falar. E uma última coisa, foi dito que... como é que era? Isso, e o rapaz, como gosta de futebol, é uma ótima oportunidade para que o esposo cristão, né, procure falar disso, né, procure se entrosar com ele a respeito disso. Perfeito. Inclusive, agora que você me falando uma coisa que eu lembrei, essa semana eu vi um videozinho onde a família vizinha passava por necessidade. E eles tinham o costume de ir na casa dessa pessoa para sempre pedir alguma coisa, né, pela necessidade. E a mãe sempre ia lá pedir sal. Falou, você tem um pouco de sal? Aí o filho percebeu que em casa tinha sal. Aí ele falou, mãe, mas por que a senhora vai lá pedir sal se em casa tem sal? Falou, filho, porque sal todo mundo tem, nunca vai faltar na casa de ninguém. E toda vez que eu vou lá e peço algo para eles, mesmo que seja mínimo, eu abro a porta para quando eles tiverem necessidade, eles possam vir ter acesso a gente. Porque se eu não pedir nada para eles, eles vão perceber que a gente não depende deles. Então, essa correlação de dependência, ela é importante, e é nisso que você pode criar o vínculo do pregação do Evangelho. Obrigado, parabéns aí ao grupo. Grupo do tio Elias. Eles estão com o microfone? Pode deixar aqui para... Isso. Tá. A nossa questão aqui é a quinta. Diz assim, ó, um jovem tem 22 anos, cursa a faculdade de Direito, tem uma namorada, relação sexual ativa, faz estágio e não liga para o que os outros pensam, enfim, quer curtir a vida. A gente teve um pouco de dificuldade, enfim, né, somos muito mais velhos, né, do que esses de 22 anos, mas assim, uma única forma que a gente achou aqui foi de achar alguém que tenha mais ou menos a idade deles, para que a gente pudesse introduzir um relacionamento com eles. E a partir daí, sim, tentar entender como que eles funcionam, né? E de preferência que a namorada vá junto, para, enfim, não ficar uma questão mais difícil ainda. Porque o que ele vive aqui é bem complicado, né? Principalmente considerando que a gente está na casa dos 30, né?
Então fica mais difícil, né? Que? Você está falando da Milka, né? Mas assim, foi um pouco tanto quanto complicado essa questão aqui, né? Porque assim, para o mundo é exatamente isso que eles querem, né? E assim, a gente meio sem jeito aqui, como que conseguimos realmente, né, adentrar aqui, né? Então a única forma foi e aí assim, um ponto que a gente conversando, o senhor João, né, uma referência aqui bem legal, ele estava comentando que tem um jovem, né, de 18 anos, né, que chegou para ele e falou, ó, na moral, você é a única pessoa, né, assim, o único amigo mesmo, assim, que eu posso Confiar. né? Então, assim, a gente viu que dá também, Sim. né? É para poucos, etc. E tal. Então, Ele fez por você merecer percebe e faz que por merecer. essa característica que eu coloquei nesse grupo aí, 22 anos, relação sexual ativa, quer curtir a vida, é a maioria. Se você for para a faculdade, 90% dos que estão lá estão nessa condição, nessa situação. Então é importante a gente realmente pensar formas de como abordar essas pessoas. O Dr. João tem uma coisa importante, e eu acho que é bem legal, que ele convida pessoas para casa. Ó, vamos jogar uma sinuquinha? Né? Vamos bater um papo aqui? E dessa forma, quantas pessoas aqui, e adolescentes e jovens, já não foram evangelizados pelo Dr. João? Então você percebe que, por mais que há uma diferença de idade, mas você consegue ter esse relacionamento e, inclusive, você depois vai se tornar a pessoa que esse jovem, esse adolescente, vai ter como referência. E se você segue a Cristo, como Paulo diz, pode me imitar porque eu imito a Cristo, ou seja, eu sou a referência porque eu também imito a Cristo. Não tem problema, porque vai olhar lá para o seu Zé Paulo, vai olhar para a Milka, vai olhar para o Elias, vai olhar para a Tia Celeste e falar, nossa, que legal, eles seguem a Cristo, então não tem problema eu seguir eles. E usar isso para a pregação do Evangelho, tá bom? Perfeito. Outro grupo, acho que foi o grupo do Juvenal, que está com o microfone. Aí podem pegar o seu microfone e repassar para quem não tem. Nós ficamos com criança, 8 anos, tímida, gosta de jogar no celular, não gosta muito de conversar. Criada pela babá, pois os pais trabalham o dia todo. Então, você pega uma criança com 8 anos que gosta do celular, tímida, não gosta muito de conversar, eu acho que o primeiro passo você tem que adentrar no mundo dela. Perguntar o que ela está vendo, como é esse joguinho, você me ensina, porque vai abrir um espaço onde você está entrando numa coisa que ela gosta de fazer. Então, ela vai falar para a gente do que está. Porque a criança, mesmo que não goste, mas quando você adentra o mundo dela, com certeza ela vai criar ficar um pouco mais desinibida. Sim. E vai falar do jogo, vai comentar como é, você pode até pedir para ensinar, me ensina aqui como é que eu jogo, e aqui. Então ela vai se sentir importante nesse momento. Né? E aí a situação é que ela é criada pela babá, pois os pais trabalham o dia todo. Nós chegamos à conclusão que é o momento, talvez, usar a babá como uma referência. Quem cria você, fica com quem? Fica com a minha babá. Você gosta dela? Se fica o dia todo, acaba gostando, pegando aquele carinho, né? Então, a sua babá também gosta de você? Gosta. Puxa vida, que bom, né, você gostar da sua babá. Mas eu conheço uma pessoa também que gosta de você. Sabia? Gosta de mim. E se você gosta da sua babá, isso se chama amor. Mas tem uma pessoa que tem e teve um amor muito grande por nós. Você sabe o nome dessa pessoa? Chama-se Jesus. E essa pessoa chamada Jesus te ama muito, viu? Foi a brecha que nós encontramos para poder falar numa situação dela. Perfeito, perfeito. Excelente. Inclusive, assim, essa criança, ela acaba perdendo um pouco da referência dos pais, porque os pais gastam muito pouco tempo com ela. Então, a referência acaba realmente virando a babá. E você perceber que uma pessoa que tem a vida dela, provavelmente essa babá tem filhos, provavelmente essa babá também é casada, mas ela deixa a vida dela, se doa para cuidar de você. E você pode usar isso como um foco realmente para Jesus. E a questão do jogo, gente, várias vezes, começar a pesquisar jogos. Por exemplo, eu lembro quando entrou aquela febre do Pokémon, você falou, nossa, que jogo é esse? Vamos lá pesquisar. Por quê? Porque tem tanta gente voltada nisso que eu preciso saber disso para poder me conectar com eles, entendeu? Então, acho que é importante isso aí também que o Cosme falou, nessa questão de entender o que a criança está passando, o que ela está jogando, se é um jogo
como esse jogo pode afetar a vida dela, e isso realmente abre portas para o relacionamento. Perfeito, obrigado, Cosmo. Zé. Nosso grupo, um jovem de 30 anos, solteiríssimo, ainda mora com os pais, não quer sair de casa, trabalha, mas não pensa em casar e nem ter filhos, mas gosta de ler e assistir filmes e é um ateu convicto. Nós achamos que tinha alguém no nosso grupo com esse perfil, mas não é verdade, porque ele não é ateu, ele é à toa. Boa, boa. Brincadeira, brincadeira. Como gosta de ler e ter filmes, nós pensamos num filme, por exemplo, que tem filme e tem livro, e quem escreve, além de ser conhecido, tem o viés cristão. Perfeito. R. Tolkien, que escreve O Senhor dos Anéis, amigo de C.S. Lewis, cristão, convicto. Então, esse é um caminho bem interessante para abordar, porque você tem filmes, O Senhor dos Anéis, tem livros, que certamente, como o grupo comentou, um jovem de 30 anos que gosta de ler e de assistir filmes, já deve ter visto e sabe alguma coisa. Então, esse é um ponto de contato interessante, ou pelo livro, ou pelo filme, ou pelos dois. E, como foi comentado aqui, é importante que nós nos preparemos para abordar, porque essa pessoa também tem argumentos para ser ateu. Então, e aí? Como atrelar o filme, o que o filme conta, a amizade, como vocês estudaram, a amizade do Sam com Frodo, aqueles hobbits lá e tudo mais, e trazer para a realidade do cristão. Então, é pegar ponto de contato, mas se preparar antes para poder imaginar o que ele pode perguntar, o que ele pode responder para levá-lo a Jesus. No próprio livro Crônicas de Nárnia também, né, que tenta expor ali de maneira mais explícita, inclusive, o leão como Jesus e tudo mais. Realmente é um ponto importante você abordar esse gosto pessoal dele por livros e por filmes, e aí, através disso, tentar conectar ele com Jesus. Pode falar, Hortência. Bom, o nosso aqui é adulto, já casado, com 3 filhos adolescentes, profissional, já consolidado, médico, empresário, dono de clínicas, gosta de fazer churrasco com amigos nos fins de semana, ama política e futebol, mas odeia falar sobre religião. Olha, no meu caso, se eu tivesse um vizinho com esse perfil que eu estava comentando, como minha família é toda de médico e tudo mais, eu entraria nesse assunto para criar uma comunicação, né? E falando de tempos antigos, como que era a parte do médico, da assistência que dava, que era que nem meu pai no caso, né? Era clínico geral que atendia todas as áreas. Quer dizer, eu entraria nessa parte. Também nessa parte de churrasco, a gente também, no sentido assim de chamar, falar assim, olha, eu soube que você domina a arte aí do churrasco, sabe fazer uns cortes maravilhosos aí na carne, eu estou pensando em fazer no próximo fim de semana, que tal? O que você acha? Dava para você vir dar umas dicas, né? Legal, legal. E alguma coisa assim para criar o vínculo e ele começar a ver através da vida de casa, né? E com certeza nesse churrasco eu estaria orando, porque ele estaria sendo convidado na minha casa, então eu teria a liberdade de orar e mostrar através da vida mesmo, né? Perfeito. Esse perfil aí, eu pensei nesse perfil mais para pegar aquela pessoa mais bem-sucedida, aquela pessoa que já não precisa... Diferente, por exemplo, do caso ali do Gilberto, que está passando por necessidade financeira, aqui não, o cara aqui já esbanja, já tem um perfil mais elevado. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de alcançar esse perfil de pessoas. Muita gente nem tem relacionamento com esse grupo de pessoas, mas não quer dizer que nós não podemos ter relacionamento e contato com esse grupo de pessoas. Eu tenho um amigo que mora em New Jersey e ele é médico, né, se formou aqui muito cedo, né, o cara também é um gênio, e ele foi convidado para trabalhar nos Estados Unidos como médico, mas um médico cientista lá, e ele falou, a gente está num contexto social que é muito difícil, muito complicado, porque são pessoas muito bem, né, letradas, e muitas delas têm dificuldade para se conectar com Cristo. Então, o que ele começou a fazer? Buscar, mostrar o conhecimento de Jesus através da ciência. Então, realmente estudar a ciência. E a gente tem um grande nome no Brasil, né?
o Adalto Lourenço, que é um grande cientista, mas ele é cristão, e você percebe que tudo que ele fala, apesar de ser ciência, ele traz para o cristianismo. Então, fazer igual a irmã falou, é medicina? Ótimo, vamos falar de medicina, entendeu? Mas quem que é o médico dos médicos? Quem que pode todas as coisas? Então, encontrar esses pontos de contatos para você poder pregar o evangelho. Tá na minha casa, né? Estou jogando em casa, eu trouxe ele para minha casa, convidei ele para o churrasco. Então, realmente, aqui eu tenho uma liberdade de fazer uma oração, entendeu? Então, olha, vamos agora na hora do almoço, vamos reunir, vamos todo mundo dar as mãos, vamos orar. E isso vai mostrando também um pouco do nosso caráter, como a gente falou aqui, mostrar pela vida, né? Ele está vendo a vida aqui, como a gente se comporta, como eu trato meu filho, como eu trato meu esposo. E isso vai causar impacto na vida. Obrigado. Grupo, pode falar. Quem tem microfone, pode falar. Grupo 4 aqui, nosso também pareceu bem desafiante. Adolescente, 18 anos, saindo do ensino médio, vai cursar faculdade pública de engenharia. Tem tendências homossexuais não muito claras. Filho de cristãos maduros na fé, mas que não observam os comportamentos do filho. Bom, para o grupo todo aqui, primeiro, muita oração, porque é um tema bastante sensível, né, nos dias de hoje. Mas algumas ideias, né, que claramente veio para a gente, né, especialmente nesse capítulo, né, da tendência homossexual não manifesta, de não partir para o confronto, né, para fazer exposição direta sobre esse capítulo, né. E no contexto de faculdade, né, normalmente é uma transição importante, né, para o adolescente, né, que precisa de suporte. Às vezes é um suporte, pode ser um suporte simples, né, de transporte para pegar o ônibus para ir para a faculdade. Às vezes um suporte até acadêmico, né, se tem algum irmão que tem experiência na área, né, conhecimento educacional, que pode se aproximar e apoiar, especialmente nos primeiros anos que são bastante duros, né. E até mesmo, eventualmente, facilitar a conexão do jovem em algum grupo cristão dentro da universidade, né? Que ele vai precisar de estar engajado, conectado com pessoas cristãs, para não virar uma vítima, uma presa fácil, né? Nessa fase. Nós sabemos que um cristão jovem já é difícil entrar numa universidade, né? A gente sabe a tudo que ele vai estar exposto ali, como bem disse o Rodrigo em uma das mensagens dele, a Babilônia, né? Está sendo enviado para a Babilônia, porque realmente é difícil, mas imagine então alguém que não está tão convicto da fé cristã, a chance dele mudar é muito, muito fácil. Então realmente é desafiador. Eu acho que a ABNU, por exemplo, que é essa Aliança Bíblica Universitária, ela é importante, conectar esse jovem com esse grupo. Importante também a ideia que você deu a respeito de pegar alguém mais maduro, que já tem experiência naquela área. Então, se é um engenheiro, na igreja a gente tem várias pessoas que cursaram engenharia, que falam, olha, vem aqui, eu posso te ajudar, posso te dar alguma instrução, posso te dar alguma dica, e se tornar isso um ponto de contato e você realmente pregar o evangelho. Essa questão das tendências homossexuais também é importante que você falou, no sentido de, olha, estou percebendo aí que você é meio, né, anda meio diferente. Não precisa ir necessariamente nesse ponto, mas tenta sondar o coração, tenta buscar perceber quais são as intenções dele, o que tem no coração dele, e aí você vai pregando o evangelho de Cristo. Perfeito, gostei também da abordagem. Qual o grupo que não foi ainda? Pode falar, irmã. Adulto, velho de igreja, mas que ainda não entregou a sua vida para Cristo. Conhece muito bem a Bíblia, mas tem uma vida distorcida. Tem vícios como fumar e jogar e anda em constante briga com a esposa pela vida dupla. Então, nós pensamos o seguinte, ele não é convertido, mas ele conhece a palavra. Então, tentarmos ganhar ele para a gente, para nós, né? No caso, quem vai conversar com ele. E convidá-lo para um chá, um café, um churrasco, e mostrar para ele, através da palavra, como ele conhece a palavra, o caminho errado que ele está. Né? E que Cristo não se agrada disso. Realmente, exortar, embora ele não tenha tomado a decisão, mas ele é conhecedor da palavra.
E com isso, talvez ele se constranja e tente, né? E vendo também a infelicidade da esposa por essa vida dupla. Tentar mostrar para ele que o caminho que ele está é errado. É isso. Exortá-lo em amor, né? Sim, sim. Importante, eu tinha, né, um outro pastor, o Marcos Samuel, e ele me ensinava assim, toda vez que você vai falar com alguém, principalmente exortação, você começa dessa forma. Você pega a Bíblia, se for uma pessoa que está na igreja, no contexto da igreja, pega a Bíblia, dá para a pessoa e fala, o que significa a Bíblia para você? Se ela disser que a Bíblia é a palavra de Deus, e você vai dizer, mas ela é sua regra de prática, de fé e conduta? É. Ótimo. Então você é um cristão e a gente vai poder agora conversar como um cristão, e não vai ser fácil, porque o que você tem feito está contrariando a palavra de Deus, e aí você pode realmente abrir a Bíblia ali, porque é um cristão e você vai mostrar os pecados de maneira mais explícita. Agora, essa pessoa não tem a Bíblia como regra de prática, fé e conduta, não adianta você querer abrir a cabeça dela, jogar a Bíblia ali dentro e fazer que ela se converta na marra. Por quê? Porque ela está um passo atrás, ela precisa primeiro da conversão, ela precisa primeiro do Espírito Santo, para depois ser convencida do pecado, da justiça, do juízo. Foi o texto que a gente usou lá no começo de João 16. Como que eu vou convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, se ela nem tem Espírito Santo? E quem convence não sou eu, é o Espírito. Então, primeiro ela precisa do Espírito. Então, assim, eu vou pregar o Evangelho para ela. Por mais que ela esteja na igreja há anos, né, e eu fiz questão de colocar isso aí na descrição da pessoa, porque é muito também comum de a gente observar pessoas que anos e anos e anos de igreja, e você olha para a vida, não tem mudança, a mesma coisa. Será que essa pessoa realmente é um convertido? Será que ela não é um fariseu, um legalista, que ela se acha cristã, mas na verdade não é? Então vamos abordar essa pessoa, vamos falar, vamos perceber se ela realmente teve a conversão de Jesus Cristo, se ela realmente conheceu Jesus Cristo. Porque se ela conheceu, é uma abordagem. Se ela não conheceu, aí a abordagem é diferente. Pode falar, irmão. Sim, pode. Sim. Então, é difícil porque assim, como eu disse, né, a gente não sabe, né, Deus não escreveu na testa de ninguém, então é difícil a gente saber se a pessoa, então tem um texto inclusive em Hebreus 6, e ele vai abordar um pouco esse ponto, e ele vai falar muitas vezes que inclusive é um texto bem controvertido, de que a pessoa, se ela esteve no meio, ela ouviu o Evangelho e ela negou o Evangelho de Cristo, mesmo após esse contato de tantos anos de ter, não há salvação para ela. Por quê? Porque, na verdade, o que a ideia ali é de que você conheceu a Jesus Cristo, você sabe que Jesus Cristo pode fazer por você, mas você, de livre e espontânea vontade, disse, não quero. Porém, se nós observarmos outros exemplos na Bíblia, Paulo, por exemplo, ele era totalmente legalista, ele perseguia os cristãos, ele ia contra os cristãos, e vai dizer que Paulo não conhecia a Bíblia? Conhecia inclusive mais do que os outros. Por quê? Porque ele era um judeu legalista, ele estudou ali no pé de Gamaliel, ele era uma pessoa que era envolvida com todo o que estava escrito na Bíblia, então ele tinha um conhecimento da Bíblia, mas ele não tinha Jesus. Então quem quebrou o coração dele, quem apareceu para ele, então foi Jesus. Então o que eu creio é, oração em Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus pode tirar qualquer um, a qualquer momento, de qualquer lugar. Eu creio que o que a gente não pode fazer é abrir mão, falar, esse aqui já não tem mais solução, né? Esse aqui eu não quero mais. Por quê? Porque você está confiando no seu poder, está confiando na sua capacidade, e não na capacidade de Jesus Cristo. A Luzia, por exemplo, minha sogra, e eu posso falar isso claramente, porque tem tios meus aqui, quantos anos ela orou para a salvação da família? Porque ela se converteu, mas a família não tinha se convertido, as irmãs não tinham se convertido, a mãe dela não tinha se convertido, e ela orou anos e anos e anos, até que houvesse a conversão de uma pessoa. Então é difícil a gente mensurar isso em tempo. Pode demorar 10, pode demorar 20, pode demorar 50 anos,
mas pode ser que nem aconteça. Pode ser que realmente a pessoa morra e não crê em Cristo. Mas pelo menos o nosso papel de pregar o Evangelho, isso a gente acabou fazendo. Obrigado, Zé. Mas realmente é difícil essa situação aí. Quem é o próximo grupo? Pode falar, Raquel. Pode falar, perdoa. Pré-adolescente, 12 anos. Extrovertido, gosta de jogar bola, faz amizade com facilidade. Reside na periferia, não tem condições econômicas. Corre o risco de ser aliciado para o crime. Como ele gosta de jogar bola, a gente ia chamar para estar participando lá da nossa quadra nova, junto com um grupo de adolescentes, né? E porque ele faz amizade com facilidade aqui, né? Tá falando. Então ele reside na periferia e não tem condições econômicas. Seria também o momento da gente se achegar à família, né? De estar levando alguma coisa, de estar indo contribuir com alguma coisa. A gente não sabe, mas assim, talvez cesta básica ou alguma carona, uma ajuda médica, a gente não imagina, né? E como ele corre o risco de ser aliciado para o crime, que deve ser provavelmente o local ali que ele mora, está trazendo mais perto do grupo de adolescentes da igreja, né? Perfeito. Agora eu posso dar uma... Pode. Não é do meu, tá? Ixi, tô brincando. Pode falar. É que assim, a gente tem falado muito do futebol, né? E homens, né? Futebol e homens. Importante as mulheres irem, porque ali, vamos supor, naquele primeiro grupo ali, vai chamar o marido ali para ir jogar bola, tal. Se a esposa for junto e tiverem mulheres cristãs ali, também é uma maneira de você se aproximar dessa esposa, de você conversar e estar levando a palavra de Deus. Então fica a dica para as mulheres. Sim. De apreciar aí os gols, né, dos maridos. A culpa agora de ter futebol, eu percebi isso depois, comecei todo mundo a ler, a culpa é minha, né? Foi eu que escrevi, né? Aí eu sou homem, jovem e gosto de futebol. Aí é óbvio que isso ia transparecer. Então eu peço perdão para vocês aí, para não ficar tão repetitivo. Mas sempre observando que reconhecer ali o hábito, o gosto da pessoa e usar isso como essa conexão. Mas, Valdir, eu nem falei isso por conta de ser... Sim, mas lá na ICI, quando eu comecei lá na ICI, já alguns anos atrás, as mulheres iam. E era bem interessante, porque nós formávamos ali um grupo, a gente levava as crianças, então eles brincavam ali, e as mulheres, às vezes a gente ficava orando, a gente ficava conversando, e era um momento muito agradável mesmo. Então, se a gente tem uma mulher de fora, a gente pode estar contribuindo para a vida do casal. Perfeito, perfeito. Raquel? Nossa, é adolescente, 17 anos, não fala com ninguém, recluso no seu mundo, gosta só de jogos digitais e computador. Tem receio de falar com as pessoas. Família complicada que não são cristãos. Como ele não fala com ninguém, e a gente tem filho adolescente, a Simone, a gente pensou de tentar os nossos filhos fazer amizade, ou online ou presencial, e ter amizade com esse garoto, né? E a gente tentar atingir os pais, porque como está falando que a família é complicada, não são cristãos, provavelmente deve ter algum conflito com o filho, e aí talvez vendo a nossa abordagem com nossos filhos, a gente também tentar fazer uma amizade com a família. Então, a gente que não é desse mundo digital ou de computador, a gente tentar com os pais e os nossos filhos com o adolescente. Sim, perfeito. Quando eu fiz a descrição, eu tentei colocar jovem, adolescente, criança, pessoa idosa, que eu acho que inclusive vai ser o último grupo, justamente para observar que a gente pode atingir, mesmo não sendo da nossa faixa etária, mas todos os grupos. Ou fazer, como a Raquel falou agora, eu não consigo, mas o meu filho consegue, e o filho tem um primeiro contato inicial, depois eu vou. Renato, pode falar. Bom, o nosso é uma senhora idosa, viúva,
recém perdeu o esposo após um casamento de 50 anos, mora sozinha, pois os filhos já são casados, possui um grupo pequeno de amigas que gostam de tomar chá juntas. Bom, considerando a vida da minha mãe, eu, como homem, me disponibilizaria a prestar pequenos serviços que certamente ela necessitaria. Sim, ok? importante. A gente levando em consideração as necessidades de uma senhora nessa idade, né? E aí a dona Yara também tem a sugestão dela com relação a, por ser uma mulher já mais idosa, o que as mulheres da igreja nessa faixa etária poderiam fazer. Sim. Eu falei, se for uma pessoa que é sua vizinha, fala, olha, eu soube que você faz parte de um grupo e gosta de tomar chá, eu vou oferecer o chá para vocês na minha casa, vocês querem vir? Então, aí não atingiria só a minha vizinha, mas até as amigas dela, né? Sim. Então, é uma forma de fazer amizade. Também se oferecer, olha, eu vou para a cidade, você está precisando de algo. Eu falo cidade porque eu vou morar na chácara outra vez, viu? Você precisa de alguma coisa, vou passar na padaria, né? Então, e mesmo às vezes, se ela tiver um cachorrinho, olha, se algum dia você não tiver disposição para sair, para levar o cachorrinho para passear, pode me falar que eu teria o maior prazer de ajudar, né? Então, tem muitas formas. Tem bastante formas. Né, nesse caso aí. Perfeito. Só para encerrar, uma das formas que você tinha me dito aí é a respeito do ajudar. É importante, porque eu lembro que aqui na igreja mesmo tinha uma senhora que tinha recém-mudado, estava com alguns problemas na casa, de conserto e tal. Até o Elias me falou, vamos lá para ajudar a tal pessoa. É um ponto de conexão também com outras pessoas. Valdir, rapidamente. Pode falar. Nós tivemos um caso exatamente o que a Raquel leu. Um adolescente introvertido, deprimido, só ficava trancado dentro do quarto. Então, eu não soube exatamente o que fazer com o menino, mas eu cheguei na mãe e vimos quais as necessidades da mãe. Tá? E, além de acionar Thomas e a galerinha toda, e Jaime, inclusive mais pessoas da igreja para acionar o menino, e tem dado certo, nós fomos lá ver qual a necessidade da mãe, fomos eu e a Ana Karen, na casa deles, e ajudamos lá com algumas coisas específicas, e isso abriu portas para o olhar do menino, para o pessoal da igreja, entendeu? Então, às vezes, a gente não tem o que fazer exatamente com a pessoa, diretamente, mas podemos ir cercando e até onde a gente pode ir. Perfeito. Gente, acabou todos os grupos, só para não ficar ninguém faltando, mas eu preciso encerrar por causa do horário, que senão nunca mais vão deixar eu falar. Então, agradeço pela participação de todos, mas eu espero que realmente, com essas ideias, com essa discussão que foi falado, com essa variedade de grupos de pessoas, vocês observem que qualquer um pode ser atingido aí pela palavra de Deus, e principalmente, qualquer um de vocês podem ser usados por Deus para abençoar a vida de alguém e falar do evangelho para alguém, tá bom? Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer especialmente porque a gente pode observar que nada do que é feito é por nossos méritos, nada é pela nossa força, mas sim pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Capacite, ó Deus, cada um aqui soberanamente, de forma que possamos pregar o evangelho, que possamos alcançar pessoas, possamos ser mais ativos, ter esse ponto de conexão, criar esse ponto de conexão, para que realmente possamos pregar o evangelho para as pessoas. Que sejamos pessoas interessadas na vida dos outros, possamos buscar conhecer profundamente essas pessoas, as suas necessidades, o que elas precisam, para que assim possamos apresentar o Senhor Jesus para cada uma delas. Isso é que te pedimos, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.